Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer a leitura aqui do nosso devocional em Lucas capítulo 8, versículo 22 até o verso de número 25. Assim diz a palavra de Deus. Num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia, e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e fez-se bonança. Então lhe perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhes obedecem? Nós pegamos aqui uma passagem para fazer uma aplicação prática na vida do cristão e nós analisamos que nós temos um objetivo a chegar. Jesus falou para os discípulos: olha, vamos para o outro lado, atravessemos para o outro lado. E quando ele fala atravessemos para o outro lado, é mais ou menos a nossa jornada de fé. Nós precisamos chegar do outro lado, nós precisamos chegar na vida eterna. E a palavra diz que nós precisamos ir, não podemos desistir no meio do caminho. Mas Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. Retroceder é voltar atrás, e Deus não tem prazer naquele que retrocede. Então nós temos uma missão, chegar do outro lado. Se eu e você não chegarmos do outro lado, nada nós fizemos. Mas em um momento da viagem, a Bíblia diz que Jesus dormiu. E quando ele dormiu, os discípulos se sentiram desguarnecidos, sentiram-se sozinhos. E quantas das vezes da vida, na nossa jornada de fé, que nós nos sentimos sozinhos, que nós sentimos como se Deus não estivesse olhando para nós? Olha, nós precisamos entender que os discípulos eram pescadores, eram exímios homens do mar, a uma parte deles. E eles estavam sem saber como fazer, como resolver aquele problema. Isso mostra que nós precisamos colocar todos os nossos problemas e dificuldades na mão de Deus, que nem tudo nós vamos conseguir resolver, e nós não temos o controle do mundo que está ao nosso redor. Olhe bem, Pedro, pescador, João, Tiago, os filhos de Zebedeu, eram pescadores, mas no entanto eles estavam impotentes diante daquilo que estava acontecendo. Às vezes, coisas que nós, antes de servir a Jesus, nós pensávamos que resolveríamos muito bem, hoje nós não resolvemos. Porque nós precisamos confiar em Deus, precisamos aprender a colocar as coisas na mão de Deus e esperar que Ele age, que Ele se movimente em nosso favor. Jesus censurou a incredulidade dos discípulos. Olha bem, o reino de Deus, ele é estabelecido em cima da fé. O poder de Deus, ele é movido através da fé. E o que Jesus questionou nos seus discípulos foi justamente a incredulidade deles. Eles estavam apavorados, estavam com medo, sabendo que Jesus estava no barco com eles, mas eles não tinham confiança na providência daquilo que Jesus faria por eles. E quantas das vezes que nós perdemos a nossa fé diante de situações adversas que enfrentamos na vida? Quantas vezes que nós abaixamos a cabeça e tememos aquilo que está ao nosso redor, porque na verdade nós não cremos no que Deus pode fazer? Por que às vezes a fé não dá certo? Porque ela não existe. Por que existem coisas que são faladas, mas acontece que elas não se cumprem? Deus não cumpre. Não. É porque nos faltou a fé. Nós estamos vivendo um momento difícil no mundo, mas Deus prometeu nos cercar de uma sebe segura. Ele prometeu guardar a nossa vida. Ele prometeu cuidar de nós. Alguém pode dizer assim: pastor, mas alguns morreram. Morreram. Porque podia fazer parte de um propósito de Deus isso. Nós não sabemos os propósitos de Deus. Nós não conhecemos o coração e a vontade de Deus. Nós sabemos que na travessia do lago existiu percalço. Ao longo da nossa jornada de fé, também existirão percalços. Mas eu garanto para vocês que milhares de cristãos não morreram, porque eles fizeram uso da fé. E quando eles fizeram uso da fé, eles conseguiram atingir a vontade de Deus.
eles conseguiram se firmar na vida e se firmar e venceram a morte. Olha bem, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É importante, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. A palavra do texto bíblico é galardoador, mas é a mesma coisa. Olha, Ele é recompensador daqueles que buscam por Ele. Fé. A fé move tudo. Vamos botar um exemplo. Nós cremos em um Deus que não tem rosto, que nós não vemos. Nós cremos numa história que escreveram e nos contaram. E vivemos assim. Nós cremos em um reino que não dá para achar os seus limites, o seu território, não dá para marcar as suas fronteiras, porque o reino de que nós vivemos não é desse mundo, ele é espiritual, ele é invisível também. Nós só temos essa certeza porque nós temos algo na nossa vida chamado fé. Agora, a diferença é que a palavra fé na Bíblia, ela tem significados diferentes. Se você pegar em Gálatas, capítulo 6, do verso 22 a seguir, você vai ver a luta entre a praticar obras da carne e o fruto do Espírito. Entre a menção do fruto do Espírito, entre os elementos do fruto, existe uma expressão fé, em umas traduções bíblicas. Em outras traduções já simplifica e diz fidelidade. A nossa fidelidade, ela é chamada de fé. O que nos mantém na igreja, o que nos mantém na presença de Deus, o que nos mantém de forma a não dobrarmos diante da idolatria, diante da prostituição, diante do pecado em si, em todas as suas formas, é a nossa fé, mas traduzida pela palavra fidelidade. Será que nós somos fiéis mesmo? Será que nós temos a fidelidade que Deus espera de nós? Será que as pessoas ao nosso redor, nossos irmãos, a nossa família, eles podem contar com a nossa fidelidade? Olha bem, a fé que Jesus diz aqui não é a fé da fidelidade. Ele fala daquela fé capaz de mover o sobrenatural, aquela fé capaz de trazer à existência coisas que não existem. No capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre os dons do Espírito Santo. E entre os dons do Espírito Santo tem a menção do dom da fé. O dom da fé não é fidelidade. O dom da fé é a crença absoluta em algo que não existe, que não aconteceu, mas que vai acontecer. É essa fé que Jesus cobrava dos seus discípulos. Tudo bem, nós podemos ter fé e ver algumas coisas se moverem ao redor da nossa vida e podemos não ser portadores do dom da fé. Nós podemos não ter fé para abrir o mar, nós podemos não ter fé para transportar montanhas, nós podemos não ter fé para ver os milagres acontecendo, como aconteceu na vida de Moisés. Mas nós podemos ter fé para que as coisas ao nosso redor se movimentem e se movam. O grande problema que encaramos na igreja moderna é que a igreja está sendo ensinada a não ter fé. Essa fé do sobrenatural. Pois existem segmentos religiosos que dizem que curas não acontecem mais. Existem segmentos religiosos que dizem que os milagres eram só para o tempo dos apóstolos. Estão roubando, estão tirando a nossa fé. Quando acontece uma concentração feita pelos irmãos, pelos crentes, pela igreja, a igreja que crê nos milagres, e os milagres acontecem, é muito natural que as pessoas, os próprios cristãos, os próprios crentes, digam assim, não é Deus que está fazendo isso. Estão tirando a nossa fé. Estão dizendo para nós que o nosso Deus não é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Estão dizendo que aquele texto que Jesus disse assim, olha, e vocês farão sinais maiores do que eu fiz, não é verdade. Estão dizendo para nós que aquele ide por todo mundo era só para os apóstolos e não é para a igreja. Porque como eu separo as duas coisas, ele disse de por todo mundo, para o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Não está falando que era só os apóstolos. Ou nós deixaremos a tarefa de pregar o evangelho só para eles também. Destrinchar, separar o texto, é um crime. Porque se ele me mandou pregar o evangelho, ele me assegurou que sinais haveriam na minha vida. Se ele te mandou pregar o evangelho, ele disse que sinais aconteceriam através da tua vida.
Mas existe uma pregação hoje que diz que não, que os milagres cessaram com a morte dos últimos apóstolos. Aí não havia mais milagre. Na verdade, o que não está havendo é a fé. E a fé está sendo destruída por aqueles que dizem ter fé. A fé está sendo destruída por aqueles que estão dentro do reino. Mas Jesus censurou a incredulidade de seus discípulos. A Bíblia diz que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Quem faz milagre é Deus, quem faz cura é Deus, quem faz as coisas extraordinárias acontecer é Deus. E se Deus está conosco todos os dias, todos os tempos, até o final dos tempos, por que os seus milagres não estão? Se ele doou o Espírito Santo à igreja, ou será que nós teríamos que pensar também que o Espírito Santo foi dado só para a igreja primitiva lá no tempo dos apóstolos? E que depois dos apóstolos também não houve mais batismo, não existe mais manifestação do Espírito e não existe mais Espírito Santo na Terra. Eu estou só criando teorias, um raciocínio, porque estão destruindo a fé dos crentes, estão destruindo a fé da igreja. Eu sou de uma igreja que a gente crê que Deus cura os enfermos, que Deus faz milagre acontecer, que os sinais acontecem. Conheço pessoas que foram curadas de câncer quando estavam desenganadas pelos médicos. Conheço pessoas que foram curadas de muitas doenças depois desenganadas pelos médicos. Eu acredito que isso acontece hoje. Nós temos visto um grande número, talvez a maior parte dos cristãos, se acomodando a uma vida fria, uma vida gelada, sem a manifestação do poder de Deus, porque na verdade eles não têm fé e eles não querem crescer na fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ler e o ler da palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós ouvimos falar de milagres, nós passamos a crer que eles existem. Mas tem pessoas que não adiantam. Todo milagre, se você contar para elas, vão dizer que foi o diabo que fez. Colocaram Satanás num patamar mais alto do que o nosso Deus, porque são incrédulos. Ah, mas são incrédulos crentes. São incrédulos dentro da igreja. Se você conta o testemunho de uma bênção, de alguma coisa que Deus lhe fez, eles riem, zombam de você, fala que sabe que a pessoa não conseguiu, ele vai caçar uma parte lógica para explicar aquilo que aconteceu. Tudo bem, são incrédulos, mas Jesus censurou a incredulidade dos seus discípulos. Eu gostaria que você parasse para pensar nisso. Afinal de contas, nós cremos em um Deus que criou os céus e a terra e tem o controle de tudo, ou não cremos? Afinal de contas, nós estamos em um reino espiritual que não se pode pegar, não se pode palpar. Sabemos que Deus promete estar conosco todos os dias, mas nós não cremos no que Ele pode fazer. Os discípulos se apavoraram, eles podiam ficar tranquilos, Jesus estava com eles no barco. Jesus não está no teu barco? Você não tem convicção que Jesus está na tua casa, na tua família, na tua vida? Então por que esse desespero? Por quê? Por que esse desespero se Jesus tem o controle de tudo na mão? Falta fé? Pois eu te digo uma coisa. Vá mais aos cultos. Ouça mais da palavra. Tire um tempo para ler as Escrituras e creia que Deus tem tudo na mão e que Ele faz o impossível por você. Se for preciso, Ele para vento e acalma o mar. Mas só crendo é que nós podemos ver essas maravilhas acontecendo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.